sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é uma aula que faz parte de uma sequência chamada Amplie Seu Repertório. O que é isso? Nós iremos trabalhar com vocabulário. E, logicamente, eu não estou sozinha. Estou muitíssimo bem acompanhada da super parceira lá do time de Libras, a Kelly. Bem-vinda, Kelly. Muito obrigada por essa parceria e por esse trabalho maravilhoso que leva as nossas aulas para muito mais pessoas. Beijo e bora começar a nossa aula. O título desta aula é Amplie Seu Repertório, parte 2. Nesta aula, continuaremos com a leitura global para inferirmos sentido às palavras desconhecidas dentro de um texto, assim como revelar as informações implícitas do texto. É a partir dessas práticas que melhoramos a nossa compreensão dos textos lidos. Vale lembrar que para você ter um estudo mais completo, é importante que assista a aula Amplie Seu Repertório, parte 1, que é a introdução desse assunto estudado hoje. Um mural para os nossos amigos professores com as habilidades desta aula e a nossa sugestão de aprofundamento. Para começo de conversa, na primeira parte desta aula, vimos que para inferirmos sentido a palavras ou expressões desconhecidas em um texto, é necessário fazer a leitura global, pois as pistas para a compreensão são dadas no próprio texto. Também vimos que, a partir de informações implícitas, podemos compreender a totalidade do texto, facilitando assim a compreensão de algum termo desconhecido na leitura inicial. Assim, para não esquecer o que aprendeu com o texto, após a leitura e o estudo do texto, é importante criar um vocabulário para ampliar o seu repertório com as novas palavras e melhorar cada vez mais a sua compreensão em leitura. O que quer dizer tudo isso? Vamos aqui no prático. Nós temos ali duas informações importantes. Deixa eu falar aqui no detalhe para vocês. Primeira coisa, quando eu faço uma leitura global, eu refiro-me a uma leitura do texto na íntegra. Quando você passa por uma palavra que você não conhece o significado, você tem que dar continuidade, você não pode parar naquela palavra. Não pode é meio forte, tipo assim, não deveria. Por quê? Quando você faz a leitura global, as próprias pistas do significado daquela palavra, ou a explicação, pode estar no texto. Essas pistas foi o que eu coloquei ali, como as informações implícitas. Às vezes, você vai compreender a totalidade a partir dessas informações implícitas, aquelas informaçõezinhas que estão ali, nas entrelinhas do texto. E conforme você vai fazendo a compreensão, ela não pode estar escrita na palavra aberta, mas você vai entender pelo contexto o que aquela palavra significa. Só que aí estamos falando em ampliar repertório. O que isso tem a ver? Quando você termina o seu texto, você pode ter compreendido a função da palavra, daquela expressão. Mas é interessante sim, se você tiver a oportunidade de alcançar um dicionário, você registra, você compara a sua compreensão. E aí você faz um vocabulário ao final do texto. Porque é desta forma que você vai memorizar a palavra, isso ajuda. E depois utilize essa palavra nova em outras produções suas. As palavras novas numa conversa, num debate. E tudo isso faz com que você tenha, lógico, um leque muito maior de conhecimento em palavras. Então, quando você precisar usar a norma culta da língua portuguesa, as palavras assim, mais formais, você terá muitas delas, certo? Então, é para isso que a gente faz esse estudo para a compreensão textual, ok? Então, vamos ver isso na prática.
Texto de curiosidade científica. Número 1. Desvendaremos as palavras e expressões desconhecidas do texto a partir da leitura. Neste caso, o que eu fiz? Eu já deixei algumas palavras em destaque para que vocês possam... A gente tem um foco aqui de palavras que são diferentes. Às vezes, as de vocês são outras. Por isso, é importante também ler sem esses grifos. Olha aqui o nosso texto. Então, vamos lá. Você sabia que a baleia cachalote é a única fonte mundial de âmbar cinzento, matéria básica para a indústria de perfumes caros? Eu tenho o meu início, deixa eu apagar esse traço aqui, deixa eu limpar tudo, pronto. O que acontece aqui? Eu tenho baleia cachalote. Se você pegar só a palavra grifada, é estranho falar assim, o que é cachalote? Já está explicando logo aqui, ó, a baleia. Viu que a informação está no próprio texto? É a única fonte mundial de âmbar cinzento. Fonte mundial. De mundial eu tenho mundo. Só que âmbar cinzento, o que é âmbar cinzento? A primeira informação que o texto nos dá, já vem na sequência, ó, vou fazer uma setinha aqui, esse eu vou rabiscar bastante hoje, ó. Matéria básica para a indústria de perfumes caros. Então, a gente sabe que é uma matéria-prima. Qual é a fonte dessa matéria-prima? A nossa baleia cachalote. Que tem uma imagem linda aqui no lado, olha que imagem bonita. A baleia cachalote com um filhotinho ali em alto mar, olha, nas profundezas, digamos assim, né, da água. Uma baleia imensa, é a minha favorita. Olha, é bem legal se vocês quiserem estudar mais, hoje a gente vai fazer só um recortinho dela. Só de uma coisinha que ela nos ajuda. Continuando. Estou aqui embaixo, no segundo parágrafo. As baleias se alimentam de lula gigante, que é engolida inteira. Elas nunca conseguem digerir os bicos duros que permanecem em seus aparelhos digestivos. Aqui eu tenho uma explicação que parece complexa, por quê? O digerir, como é que vem explicado o digerir? É que elas não conseguem digerir os bicos duros. Aí vocês vão falar assim, pô, mas bico duro da lula, o que tem a ver? O que tem a ver com digerir? Tá aqui, ó. Olha só, ela come a lula gigante, então ela é engolida inteira. E aí vem a explicação de que ela não consegue digerir. Então, o digerir tem a ver com o quê? Com alimentação. É dessa forma que eu consigo fazer essa combinação aqui de desvendando as palavras. E aí coloca que permanece, então os bicos duros ficam no seu aparelho digestivo. Aí você fala assim, se ela engoliu, ó, ela se alimenta, vou dar uma limpada aqui só para trabalhar no de baixo, olha só. Ela se alimenta, a cachalote, da lula. E como ela engole inteira, ela não consegue digerir, nós já vimos que tem a ver com alimentação, os bicos. Os bicos ficam aonde? No seu aparelho digestivo. O que é aparelho digestivo, então? Está ligado ao nosso sistema digestório, ou seja, a nossa digestão, a alimentação. A nossa não, né? Desculpem, das baleias, no caso deles. Então, eu continuo a leitura. Produzindo uma substância escura e fétida. Este é o âmbar cinzento. Olha a explicação do âmbar cinzento aí melhorando. Eu tenho uma substância escura e fétida. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso é o âmbar cinzento. Está bem clara a resposta. A substância é aquilo que está sendo produzido, é a matéria que está sendo produzida, que a gente trabalhou lá no começo. Aí no final aqui, ó, consequência de uma falha no sistema digestório. Por possuírem 4 estômagos, os alimentos digeridos devem ser dissolvidos.
Então, o que a gente tem aqui? A gente já conseguiu a informação de compreensão dessa parte textual, porque nós conseguimos as pistas no próprio texto. O que acontece agora? Quando você fizer a leitura, na verdade, o ideal seria ler na íntegra primeiro, que é a leitura global, para depois fazer esse trabalho que eu estou fazendo com vocês. Mas, vem cá, vocês sabem aqui que a gente tem que dar aquele início de orientação. Eu vou deixar também a sugestão para vocês continuarem e eu preciso trabalhar esse passo a passo com vocês. Que assim, os meus amigos pros e essa amada galerinha depois conseguirão desenvolver sozinhos. É só para ajudar a mais conhecimentos, a mais dicas sobre o assunto, certo? Continuando. Eu tenho a finalização do texto aqui com outros destaques de palavras. Só que eu não vou fazer esse mesmo trabalho, isso aqui será com vocês. Eu vou direto para que vocês percebam uma dica, que é a reescrita do texto conforme eu entendi, quando eu revelei as palavras. Olha só, como ficaria nosso texto em linguagem simples? Eu já fiz todo aquele estudo, agora eu vou pôr para uma pessoa ler numa linguagem melhor. Eu destaquei as palavras que eu modifiquei, então tá aqui, ó. Você sabia que a baleia da espécie cachalote, ó a explicação, é a única que produz âmbar cinzento, matéria básica para a indústria de perfumes caros? Então, já estou falando o que produz. Aqui, ó, as baleias se alimentam da lula gigante, que é engolida inteira. Elas nunca conseguem dissolver os bicos duros que permanecem no interior do seu corpo, lá no aparelho digestório, produzindo um líquido escuro e fétido. Nós vimos isso, que é a definição de âmbar cinzento. Então, aqui, o que eu fiz com as palavras diferentes? Eu já fiz uma colocação de uma linguagem mais simples. Isso é fazer a ampliação do seu repertório. E, ao final, o que eu disse? O que é legal? Fazer o vocabulário. Então, a gente já fez todo esse trabalho com um texto. Gente, é até legal fazer em dupla. Mas vem comigo aqui, ó. A gente terminando a sugestão para ampliar o seu repertório, para não esquecer, é criar o vocabulário. E aí nós temos aqui um exemplo. Esta é a listagem de todas as palavras que eu marquei no texto. Logicamente, você pode marcar as outras. E aí você escreve a definição. Espécie de baleia. E aí você vai fazendo isso com todas as outras palavras para ficar fera com esse novo vocabulário, certo? Mas como a nossa aula já chegou ao fim, fica o mural da galerinha com as dicas, o que aprendemos na aula de hoje e, logicamente, a nossa avaliação, que é a sua participação direta na formação das nossas aulas. Estamos já encerrando mais um ano letivo, mas ainda teremos mais algumas aulinhas e eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau!